iniciar a análise aqui dos vídeos, então. Vamos começar aqui com um vídeo da TV 247. Chegando aos 10 anos 10 anos da Lava Jato. Percebe o seguinte, quer dizer, como é que estão terminando esses personagens? O Moro, com uma imagem péssima, vai perder o mandato. E o Dallagnol foi fazer aquela palhaçada no fim de semana, foi ao Guarujá para tentar viralizar nas redes e foi ridicularizado. Né? Então é lamentável, né? Quer dizer, como essas figuras conseguiram conquistar uma parcela da opinião pública, mesmo dos jornalistas, enfim. O Deltan, eu tenho que seguir o Deltan e eu sigo por força da profissão aqui. Ele me bloqueia, então você consegue. Eu só sigo, não fico lá, não falo nada e tal. Mas é insuportável. Eu não sei como é que os seguidores deles aguentam, porque ele é daquele tipo do samba de uma nota só. E samba de uma nota só tem samba muito bons de uma nota só, mas o Deltan é bem desafinado, bem ruinzinho. Ele fica se alimentando desse ódio, né? Eu vi um vídeo que eu acho que chamou até mais a minha atenção e acho que tem um efeito, nem sei se a gente chegou a dar, que é daquele pastor que pediu para orarem, para quebrar a mandíbula, orarem a Deus para pedir para quebrarem a mandíbula de Lula. O vídeo dele realmente é muito mais forte e de uma sinceridade muito grande quando ele diz: errei, estou aqui dizendo que a minha atuação como bolsonarista não ajudou em nada e me distanciou de Deus, né? Aquilo que eu defendi, aquilo que essas pessoas defendem não levam a lugar nenhum, muito pelo contrário, né? Ele vai falando sobre as questões morais e tal, que essas pessoas têm. Ele tem lá uma crítica à política, ele fica falando do político como uma coisa que sempre é muito negativa, mas o discurso dele é muito mais forte e tem um peso da visão daquele que se reconhece e entende que cometeu um grave crime ao agir e usar da fé para o ódio, né? Então, as reputações, né, a pesquisa que você citou aí sobre a Lava Jato, a reputação do Moro, por exemplo, que está prestes a ser julgado agora no Tribunal Regional Eleitoral, né, por abuso de poder econômico, dentre os tantos crimes que ele cometeu, o resultado, a trajetória do Moro se resume a isso, né? Vai para a latrina. O Deltan continua tendo um alimento porque ele continua se mobilizando pelo ódio e o ataque a Lula. É só Lula o que ele fala na rede dele. Então ele tem lá uma série de seguidores, foi no ato do Bolsonaro no dia 25 lá, fez lives para sustentar que o STF isso, o STF aquilo, e ainda continua reverberando. O Moro eu acho que não vai ter esse mesmo efeito. O Deltan ainda tem uma atuação midiática que o alimenta junto principalmente a esses setores evangélicos. Mas o caso do Moro, sinceramente, caçado, ele cai assim num enterro político da sua vida e é pouco perto de tudo aquilo que ele fez, né? Veja só, né, pessoal, que o Deltan Dallagnol foi naquela manifestação da Paulista. Eu não estava nem sabendo disso aí. Para ver como o Deltan tá por baixo, né? Tá abaixo do cocô do cachorro, como a gente diz aqui no Sul, né? E o que a Daiane falou ali tem toda a razão, né? Eles se alimentam desse discurso de rede social, desse trabalho de gravar vídeos para aquele público das redes sociais ali. E isso, infelizmente, no Brasil ainda garante, né, a eleição para cargos parlamentares, e o Deltan, quem sabe, até vai concorrer a prefeito de Curitiba. Hein? Até me digam aqui nos comentários se eu estou errado ou não. Eu não me recordo bem, mas eu acho que ele não está inelegível. Então ele poderia, inclusive, se candidatar, vejam só aí, para prefeito de Curitiba. Imagina só, pobre Curitiba, hein? Mas enfim, vamos dar sequência aqui ao vídeo. Não estou entendendo por que estão celebrando a Ana Lava Jato. É uma efeméride, né? É a passagem do tribunal. É uma efeméride estúpida, né? Efeméride idiota. Não tem nada para festejar na Lava Jato. A Lava Jato já foi demolida, destruída, já foi desqualificada. Quer dizer, a imprensa tem umas coisas assim... Não é bem assim. Não é bem assim. 10 anos. Atenção. Foi um erro total, foi uma página infame na história do Brasil. 10 anos da Lava Jato. Por que eu digo que não é bem assim? Saiu uma pesquisa recentemente agora, amplamente utilizada pela mídia que quer salvar o Sérgio Moro aí, uma pesquisa em que 40 e tantos por cento, eu não sei os números agora direito, mas 40 e tantos por cento apoiam o trabalho que foi feito, acham que a Lava Jato combateu a corrupção e que estava certo. Então não é assim como o Solnik diz que a Lava Jato está enterrada. A gente tem que enterrar ela definitivamente, e para que a Lava Jato seja enterrada, é preciso que os operadores da Lava Jato sejam devidamente responsabilizados. Então eu acho que o Alex Solnik nesse ponto está muito equivocado.
E sabe o que são os 10 anos da Lava Jato? É a década perdida na economia brasileira. Exatamente isso. As pessoas leem jornal e falam que realmente a Lava Jato tem que fiasco, que vexame. Olha o Sérgio Moro aqui, olha o Dallagnol ali. Mas é o seguinte, é preciso apurar as responsabilidades. Não pode ficar todo mundo, destruir o Brasil, desviar um curso da história, cometer crimes sucessivos contra a democracia, contra as liberdades, a prisão do Lula, a prisão da Dona Marisa, o que a gente quiser, porque tudo isso ocorre. Não passou não, gente. Não! Se a gente quer ter um país diferente, um país civilizado, crimes dessa natureza precisam ser apurados, investigados, e os responsáveis precisam ser punidos. Precisam responder por eles. Eu quero ver esse pessoal sendo julgado. O Brasil precisa ver. Se não, basta um novo terremoto político, nós vamos ter a mesma porcaria. Pode mudar de nome, mas é o mesmo processo. Portanto, é muito importante, sim, que se fale ainda da Lava Jato, que se discuta, que se reconstitua, para saber o que é. Porque senão, gente, o que a gente vai fazer é o seguinte, é a nossa velha história de iniciar todo mundo. Sendo que, nesse caso, talvez a gente inicia sem sequer iniciar, porque vai ficar todo mundo por isso mesmo. É isso, né? Tá aí o final melancólico do Sérgio Moro, né? Espera-se agora a cassação. Microfone fechado, está agora abri. Mas o que o Paulo falou no final ali vai mais ou menos na linha do que eu disse. Não está morta a Lava Jato, a gente precisa sim continuar falando e precisa apurar as devidas responsabilidades e fazer com que esses responsáveis aí paguem tanto na esfera criminal quanto na esfera civil e administrativa. Administrativa com os ressarcimentos, né, devidos aos prejuízos causados para a União, né, e na esfera civil também a todos que foram prejudicados, inclusive o presidente Lula, né, que, se não me falha a memória, tem uma ação civil contra Sérgio Moro, presidente Lula. E sempre é bom a gente lembrar, né, da destruição da economia brasileira causada por essa malfadada Lava Jato, né? Quantos empregos a gente perdeu? Essa semana eu assisti no canal Livre da Band um almirante de esquadra, o chefe da Marinha brasileira hoje, trazendo um número de que na indústria naval brasileira foram mais de 60 mil empregos perdidos, só com o fechamento da indústria naval em decorrência da Lava Jato. A Petrobras foi destruída também pela Lava Jato, as grandes construtoras do Brasil, enfim, a Lava Jato deixou aí grandes sequelas na economia brasileira, como a Tuxi falou, os 10 anos, 10 anos perdidos, né, da nossa economia. Então tem muita coisa para a gente apurar. Para fechar esse tema, pessoal, vamos trazer aqui um vídeo com o César Calejon, fazendo uma análise aí sobre essa questão aí dos 10 anos. Inclusive o César Calejon traz essa pesquisa que eu mencionei anteriormente para vocês. Vamos conferir aqui. É curioso, é óbvio que a gente sempre respeita o que as pesquisas dizem, e tudo isso tem que ser colocado em perspectiva de uma forma adequada. O tom, a meu ver, a minha análise crítica, então, se você tem esse gráfico aí que a nossa produção preparou, segundo os dados que foram fornecidos pela Genial Quest, você tem 10 anos de Lava Jato, a Lava Jato ajudou contra a corrupção, 49% dizem que sim, você tem 11% dizendo mais ou menos, você tem 37% dizendo que não, e você tem 11% que não soube responder, tá? O que é interessante notar nesse sentido? É a matéria aí da Globo, a meu ver, não cabe meias palavras aqui. Depois eu queria até ouvir, Rodrigo, vocês aí, mas assim, a Globo foi inequivocamente um dos artífices da Lava Jato. Acho que a essa altura todo mundo sabe que a Rede Globo, outras mídias hegemônicas também, mas sobretudo a Rede Globo foi ali um dos artífices centrais que impulsionou a própria Lava Jato. Agora, eles tentam, de alguma maneira, manter a imagem da Lava Jato, e a forma como isso é noticiado nessa ocasião denota isso de uma maneira muito aguda. Por quê? Não, depois de 10 anos da Lava Jato, eles apontam controvérsias, eles ressaltam
uma série de coisas, mas chegam à conclusão que a força-tarefa que apurou um mega esquema de desvio de dinheiro na Petrobras foi extinta em 2021 por causa da ação dos políticos para barrar a operação. E aí eles dizem que o diagnóstico é revelado por uma pesquisa da Genial Quest, essa que a gente acabou de salientar aí com vocês, e que foi publicada ontem pelo Globo, mediu a avaliação da população sobre a operação em entrevistas presenciais, que foram feitas entre 25 e 27 de fevereiro. Então, a opinião, prestem atenção nisso, de que a força-tarefa foi extinta por ação da classe política. Então, veja como aí já tem, né? A ideia não é pegar tanto aqui na semiótica, mas você já vai vendo com o que faz, por exemplo, o Milei na Argentina, quando ele fala a respeito da casta, o que o próprio bolsonarismo, né, Rodrigo, utilizou em termos de se vender como antissistema, que ele seria uma figura ali idônea, que seria capaz, por exemplo, de moralizar a cena política nacional. Então já começa por aí. A opinião de que a força-tarefa foi extinta por ação da classe política é citada por 42% dos entrevistados, enquanto outros 25% acham que o fim da Lava Jato se deu por exageros e erros por parte dos investigadores e juízes envolvidos na operação. Agora, gente, vamos lá. Vamos fazer uma análise crítica séria aqui, tá? Erros e exageros é um eufemismo absurdo, Rodrigo, para dizer o que aconteceu na Lava Jato, considerando que a gente tinha um juiz de primeira instância combinando absolutamente tudo que ia ser feito com os membros do Ministério Público. Então não se trata de erros e exageros, se trata de um processo absurdamente viciado que foi conduzido por um juiz parcial, conforme reconheceu a posteriori a própria Corte Constitucional brasileira. Isso quem está dizendo não sou eu, não é o ICL, foi o STF. O STF reconheceu isso. Então, me parece que a forma como a pesquisa apresenta os próprios dados também eufemiza um pouco a questão e faz crer que, olha, uma operação importante para o Brasil foi abafada em virtude da pressão que a casta política exerceu sobre as pessoas que estavam pretendendo investigar a corrupção. Ora, não era, e ninguém está negando, aí eu passo para vocês aqui, ninguém está negando que existe corrupção em todas as esferas da vida social, política, econômica, jurídica do país. Isso é uma questão que a gente precisa trabalhar com muita seriedade. Agora, daí a reduzir o combate à corrupção a um espetáculo que vai ser conduzido por um paladino da justiça e da verdade, que comete todos os tipos de irregularidades nesse processo, isso é outra coisa. E foi exatamente isso que a própria Lava Jato fez. Então, eu notei esses termos, a disposição semântica de como esse material foi apresentado, e me chamou a atenção essa tentativa de alguma forma, retomar a imagem da própria Lava Jato, tentando dizer que ela foi abafada por conta da reação da classe política que estava sendo investigada e que deveria ser moralizada nessa ocasião, gente. Acho que a minha análise vai nesse sentido. Pessoal, tá aí então, César Calejon, acho que com uma análise perfeita que vai muito de encontro ao que eu penso também, e sem essa narrativa de que é a classe política que está encerrando com a Lava Jato para fugir da corrupção. Sem essa, a própria Lava Jato se enterrou com a prática de ilegalidades, com um juiz parcial, Sérgio Moro, não sou eu que estou dizendo que ele era parcial, o STF diz que ele era parcial, conluio entre procuradores e juízes, subvertendo toda a ordem processual. Então, sem essa, a Lava Jato se descredibilizou pelos seus próprios atos, e não pode passar essa narrativa aí que a grande imprensa está tentando colar aí nesse episódio aí de enterro da Lava Jato.